Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! E agora, Paulinho, já falar de um dado que não é muito bom, né? Que é uma ausência que a gente sente, acredito que todo rubro-negro sinta com todas as forças, que é justamente do Arrascaeta e como o aproveitamento do Flamengo cai, né, sem o Arrascaeta. Isso só no Brasileirão, né? Com ele, né, que é um aproveitamento de 82%, cai para 49%, né? E aí vem aqui, ó, foram 2 derrotas em 11 jogos e a média de gols, que com ele é de 2,64, despenca para 1,31, ou seja, menos de 2 gols por partida, né? Eu acho que os números comprovam, acho que toda a qualidade dele já é uma coisa que o Flamengo perde absurdamente, né? Mas os números mostram que sem o Arrascaeta a questão ofensiva complica. A gente viu, né? Agora domingo, porque deserto de ideias ali, ninguém conseguia ter nenhum tipo de criatividade, dificuldade para poder furar o bloqueio, e o Flamengo não finalizava de fora. Eu já estava até vendo, né, o pessoal colocando o gol do Arrascaeta contra o Vélez, chute de fora da área, né? O Flamengo decidiu e o Flamengo, aí você pega lá um time que está fechado, você não consegue penetrar, né? Geralmente numa tabela, aquela coisa que o Flamengo tenta. Um exemplo foi o gol do Kennedy, né? Foi lá que o Pedro contra o Juventude, tabelando com o Kennedy. Muitas vezes não vai dar para fazer aquela jogada. E os caras não chutam. E o Arrascaeta, ele é mais objetivo. E quando não dá, ele chuta mesmo. Mas eu acho que comprova aí os números, né? A importância que tem o Arrascaeta para esse time do Flamengo. Mas aí eu vou deixar para você fazer essa observação. E o seguinte, até que ponto é benéfico a gente ter essa dependência do Arrascaeta e a gente não tem um outro jogador, não falo nem para poder manter a mesma qualidade ou mesmo o aproveitamento, porque você tem, né, como eu falei, o cara é insubstituível, logicamente vai cair ali o aproveitamento, o rendimento idem, né? Mas até que ponto isso é negativo para o Flamengo de ter que depender de um jogador, né? Só para complementar o dado que você estava trazendo, tem um outro da era do Renato com o Arrasca e sem o Arrasca, né? Juntando todas as competições. Com o Arrascaeta é absurdo. Com o Arrascaeta, de 15 jogos, foram 14 vitórias e uma derrota só, 51 gols marcados e só 10 sofridos. Com o Arrascaeta desde que o Renato chegou. Sem o Arrascaeta, 10 jogos, a gente venceu 5, empatou 4 e perdeu 1 e marcou só 14 gols. Olha a diferença, com a Arrascaeta 51, sem a Arrascaeta 14. E aí já emenda para poder responder sua pergunta. Cara, falar do Arrascaeta é chover no molhado, né? A gente sempre enaltece absurdamente, a gente sempre fala que ele é o melhor jogador do continente, né? Que é insubstituível, mas eu acho que é preocupante a Arrasca dependência, sabe? Eu acho que o Flamengo, que vem investindo em elenco há algum tempo, né? E que tem tantos jogadores muito bons, né? De muita qualidade, né? E nessa última janela, foi uma janela fantástica do Flamengo. E ainda assim, você depende de um cara para que o rendimento seja bom o suficiente. Foi o que você falou. Vai chegar alguém para manter o nível do Arrascaeta exatamente? Não, não vai ter esse cara, né? Justamente por isso que ele é tão importante, porque ele tem suas particularidades, é um individual absurdo. Mas eu acho que tem que ligar o alerta de que não dá para toda a vida ficar dependendo do jogador. Não dá, né? Não existe time que sobreviva dependendo de dois caras, né? Então é justamente por isso que você investe em elenco, para quando você não tem você tenha gente que consiga fazer funcionar, fazer ser efetivo. Não vai jogar tão bonito? Não vai. Não vai ser tão craque, né? Tão classudo que assim, o Arrascaeta, como o Felipe Luiz, joga com muita classe, né? E aí, por exemplo, você tem o Felipe Luiz, o nível despenca sem o Felipe Luiz. Então, assim, é preocupante você depender de um cara para você investe em elenco, quando você precisa, você não tem um cara que tenha poder de decisão.
Porque o Arrascaeta é muito mais do que ser um cara que brilha em campo, né? Que joga um futebol que fica todo mundo babando por ele, e isso é óbvio, né? É reconhecido por qualquer torcedor sensato que esquece o clubismo, olha para o Arrascaeta e fala, cara, não dá, né? É óbvio que isso pesa, mas tem que ter alguém que tenha esse poder de decisão. Não vai ser igual. E a gente não está pedindo que vocês tragam uma pessoa igual o Arrascaeta, mas que tem que ligar o alerta, porque a gente não pode toda a vida depender do jogador. Imagina se o Arrascaeta... Vamos pensar... Não, Deus me livre, vou bater na madeira aqui de uma vez. Mas imagina se o Arrascaeta não recupera tempo da Libertadores. Tem que ter uma solução, entendeu? Muda o esquema. Aí, cara, é o treinador. Porque a gente pode apontar aqui algumas opções. Como o André está jogando no lugar do Arrascaeta, o Vitinho pode entrar, né? No começo estava fazendo essa função para o André jogar de segundo volante. Tem algumas opções, mas ele pode mudar o esquema. Ele pode botar Pedro e Gabigol para jogarem juntos. Então, isso também passa muito pelo treinador. Entender o elenco que ele tem em mãos, né? Quem pode jogar em qual posição, como que a galera rende, e ter variações táticas justamente para, nesses momentos, você conseguir surpreender o adversário com uma formação diferente, entendeu? Acho que ele poderia usar muito mais o Pedro e o Gabigol juntos, principalmente nessa leva que a gente ficou, que a gente fica sem o Arrascaeta, que está lesionado. Ele poderia muito mais usar o Pedro junto com o Gabigol, por exemplo, para você ter o maior poderio ofensivo. O Pedro é muito técnico, né? O Pedro é um jogador fantástico. O Pedro é um jogador excelente, ele é muito inteligente. Então, por que não? Mas aí o treinador também tem que ter consciência do elenco que ele tem, né? E como ele pode aproveitar esses jogadores de outras formas. O pessoal, vendo aqui o pessoal criticando muito o Renato, eu também ia falar justamente isso, né? É que você tem um jogador como a ausência do Arrascaeta. Se você não tem ninguém para colocar no lugar dele, porque assim também é muito fácil, o cara chega ali, eu não tenho um meia, e aí eu coloco outro jogador que jogue de meia. Vai lá, colocou outro jogador, se ele jogar bem ou não jogar bem, vou contar aqui de repente, com uma jogada individual do Michael, do Gabigol, do Everton Ribeiro, muito fácil. Mas eu acho que justamente a falta de variação tática da equipe que pega muito mais. Porque se você tem uma variação tática, a gente não terminaria, por exemplo, o último jogo com o Gustavo Henrique sob o argumento de que, não, vou aproveitar a bola aérea. Desculpa, ia fazer o quê? Jogar no chuveirinho? Pegar a bola e ficar cruzando na área? O Flamengo não é a forma que o Flamengo joga. Não é, né? E aí, isso não é uma particularidade também do Renato. Vamos lembrar aquele jogo que a gente perdeu pro Vasco, a gente não pôde contar com a Arrascaeta, até naquele negócio de renova, aquela história toda. Ele acabou não jogando, aí o Rogério fez 2 ou 3 mudanças na equipe e acabou com o time. Por quê? Porque ele mudou, o Arrascaeta, acho que ia até pro jogo, se tinha chegado a ser relacionado, sei que a coisa foi de última hora, assim, a ausência dele, e aí o cara não tinha, por quê? Eu acho que a questão, assim, eu concordo muito com você, que assim, a gente tem vários jogadores que atuam juntos há muito tempo, né? Mas no campo ali, lógico, tem uma facilidade, pô, fala assim, o Vitinho tá jogando com o Gabigol há 4 temporadas, há 3 temporadas. Pô, claro que ele conhece o Gabigol, movimentação onde o Gabigol vai estar, mas uma coisa é você ter o cara, entendeu? Entrando de reserva e tal. A gente fala, o Vitinho joga melhor quando ele entra no segundo tempo, né? Aí fala assim, mas por que o Vitinho não joga melhor entrando já de início na partida? A gente tem poucas partidas, talvez. É importante ter a questão do entrosamento. Mas o cara vai lá, promove um monte de mudanças, né? E cagou o time todo. E o Renato não. O Renato, ele vai ali na zona de conforto. Então, assim, você não tem uma Arrascaeta, eu não mudo nada, porque aí, como você falou, se for colocar o Pedro, ele vai ter que promover mais mudanças na equipe para poder encaixar os dois, né? Ou vai tirar mais o Gabigol de dentro da área, colocar o Pedro mais como referência, ou vai abrir os dois, não sei, né? E aí também tem aquilo, mas não tem tempo para treinar, né? Tem essa questão de treinar, que é para criar a questão de entrosamento, uma nova maneira de jogar, mas eu acho que quando a gente perde qualquer jogador, né, o Flamengo fica pobre, sabe? Tipo, não tem muita variação, não tem nada, é uma pobreza. Aí, perdeu o Gabigol, vou colocar o Pedro ali. Aí, você tirou o Pedro, você vai colocar o Vitor Gabriel, que é atacante também. Você não tem o Diego para jogar, o Andrés, o que for. Você coloca ali o Thiago Maia. É sempre
né, o cara da mesma posição, para não mudar, assim, ó, isso aqui tá dando, mas não tem uma variação, né? Acho que eu já comentei isso aqui e torno a repetir, né? Os jogadores do Flamengo comentando com pessoas próximas, né, sobre a diferença do Abel pro Jesus, e o Abel ia, cara, assim, era no oba-oba, sabe qual é? Ia muito também no que o jogador falava. O Jesus, o cara falava, ó, quando ele tá lá fazendo, ele tem 2, 3 maneiras, 3 variações táticas para poder fazer uma partida. Ele muda uma peça, ele muda o time todinho de jogar. E é isso, eu acho que falta isso não só pro Renato, né? Faltava isso pro Rogério, né? É a mentalidade dos técnicos brasileiros mesmo, né?